Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos aí ao canal Haroldo Lira. É sempre uma satisfação e me reunir aqui com vocês como igreja, a Igreja de Cristo sem parede. E é muito bom estar convosco aqui novamente. Uma alegria muito grande aqui no meu espírito estar novamente reunido com vocês, falando aqui do Evangelho e explicando a Bíblia de uma maneira em geral. E, amados, como a princípio, sempre pedindo para que vocês se inscrevam aí no canal, dá o like ali, aí, compartilha, vai lá no sininho para que sempre que tiver uma nova mensagem, você é, receber aí na tua casa. E, amados, como eu já disse, é sempre muito bom me reunir aqui com vocês como igreja. E hoje eu fiquei de dar continuidade aí à minha última pregação, que foi escolhida por ele desde antes da fundação do mundo, do qual nós paramos, aqui no caminho em 2 de Timóteo. Porém, eu, antes de dar continuidade a essa pregação, provando aqui na Bíblia que todos os eleitos de Deus foi escolhido por ele desde antes da fundação do mundo, que está lá em Efésios 1:4. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui e fazer alguns esclarecimentos aqui da Bíblia, porque infelizmente com o passar do tempo, com o passar de séculos e séculos, os filhos de Deus, eles foram enganados e separados de Deus através desses cães gulosos que estão aí fora e que só pregam por torpa e ganância, e que infelizmente, amado, as pessoas vivem dentro dessas sinagogas aí que eles chamam de igreja, mas que na verdade do evangelho não sabe absolutamente nada. E as pessoas vivem dentro dessa chamada igreja aí, vivendo como judeu, né? Quando nem o judeu não pratica mais a lei. E você vê coisas aí com pessoas, com o evangélico da igreja, dessa chamada igreja aí, dessas sinagogas aí que eles chamam da minha igreja. Hoje mesmo eu vi uma irmã, o irmão do sistema evangélico. Eu estava conversando com outra pessoa e o cara estava ouvindo as minhas pregações aqui no YouTube, aí ficou falando, querendo levar vantagem assim, glória para si, né? Porque eles são especialistas em querer glória só para si. E nós aqui da graça de Deus, nós queremos diminuir para que ele cresça. E que aqui a honra, a glória é todo dele e tudo é para ele, porque tudo foi dele e sempre será dele. Então, esse irmão estava falando lá e dizendo, não, rapaz, eu já sei, eu pregava também, eu também pregava. E aí essa irmã, essa canela de fogo lá, ela se meteu e disse assim: ah, então quer dizer que agora tu tá no mundo? Tá no mundo, tu tá no mundo. Aí começou a discussão, dizendo que o rapaz estava no mundo. E depois eles ficaram conversando só os dois. E eu fiquei observando o desconhecimento do evangelho, o desconhecimento da Bíblia de uma maneira geral, e que as pessoas vivem servindo somente a igreja deles, que ele diz que a igreja é dele, e ele nem sabe que essa igreja aí é do pastor presidente, que nem o pastor dele só tem direito ao salário, que quem paga são eles. Então, amado,
Eles começaram a discutir lá e a irmã disse assim: rapaz, volte para a arca. Volte para a arca. Não fique no mundo, não. Aí, meu amado, eu resolvi fazer um esclarecimento, né, a respeito aqui da Bíblia, porque, infelizmente, as pessoas vivem sem entendimento, e o pior é que eles não têm humildade para reconhecer como nós fomos, como eu, Haroldo Lira. Hoje eu confesso para o mundo inteiro que eu fui enganado por esse sistema religioso que está aí, meu amado. E tudo que eu aprendi nesse sistema religioso, eu confesso para vocês que de nada me acrescentou e que só me levou a me separar de Deus, tá? E servir a homens. Servir um cão guloso lá da Washington Soares, do qual eu vivia lá sendo escravo. E que Deus, ele me libertou dessa maldição, que é esse sistema religioso que só prega a outra maldição, que é a maldição da lei. Que é a lei de Moisés, que eu já expliquei para vocês, que o dono do mundo cumpriu e aboliu, e Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, o que vocês fazem? Vocês evangélicos, vocês se reúnem para chamar Deus de mentiroso, mano. Para chamar Jesus de mentiroso, porque Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, e esse teu mentiroso aí, esses enganadores do mundo inteiro, eles só pregam a lei de Moisés, para escravizar vocês e para roubar vocês, e que vocês não conseguem entender. Então, o que é estar no mundo para o evangélico? Tá no mundo para um evangélico, né? Para um canela de fogo, é você não estar dentro da sinagoga deles. É você não fazer parte da igreja deles. Mas, meu amado, se tu não tá no mundo, canela de fogo, tu tá onde? Eu tô falando, e você também tá falando, mesmo sem saber, você está falando do mundo cósmico. Porque, meu amado, você, né, o homem é o homem físico, o homem terreno, né? O homem carnal, que é o quê? É a tua identidade física, a tua identidade jurídica. Então, meu amado, todo esse homem, né, que está, ou melhor, todos os seres humanos, para ser incluído todo mundo, todos os seres humanos vivem no mundo, meu amado. E vocês querem ser diferente dos outros. Quer ser diferente dos outros, dizendo que quem não está no mundo, ou melhor, quem não está dentro da tua sinagoga está no mundo. E tu não está no mundo também, canela de fogo. Se tu não está no mundo, tu está onde? Tu já morreu? Se tu não morreu, tu está no mundo. Então, cara, olha, tu tem que ter um entendimento, mas tu tem que ter um entendimento das coisas. E estar no mundo é tu viver aqui nesse mundo cósmico. É o teu homem terreno, né? O teu homem terreno ainda está aqui numa participação comum de carne e sangue. Se tu for um eleito de Deus, Efésios 1:4. Vocês vão para essa igreja aí dizendo que estão aceitando Jesus. Ninguém aceita Jesus não, bicho besta. Efésios 1:4. Ele nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. E vocês querem glória para vocês, dizendo que ganharam alma para Jesus. Tu ganhou alma para Jesus, se ele já escolheu desde antes da fundação do mundo, homem. Cai desse cavalo, vem para a realidade. Então, amado, olha, eu queria fazer aqui, explicar principalmente para vocês evangélicos o que é a Bíblia, tá? O que é a Bíblia, porque a Bíblia não é o que vocês estão pensando não, gente. Você, para viver, não é tu viver toda a Bíblia, mas a Bíblia, ela tem etapas. Ela teve a primeira aliança e teve a segunda aliança. E teve a conclusão da primeira aliança espiritual. Ou seja, toda a primeira aliança, quando Jesus de Nazaré falou lá de Telestai, a Bíblia, de uma maneira geral, ela se cumpriu espiritualmente. E jurídica, Lira? Jurídica se cumpriu com a volta do Filho do Homem, que era Jesus de Nazaré, que vocês estão esperando ele até hoje, que não veio para tu.
Então, a Bíblia, o entendimento da Bíblia, minha gente, não é essa mentira, esse engano que vocês estão aí fora querendo usar a carne de vocês e querendo comprar Jesus com dinheiro, querendo agradar Jesus com um pedaço de pão da padaria, às vezes até mofado, tomando o suco do mais barato, subindo um monte, descendo um monte, dando dinheiro ao teu cão guloso, esses ladrão que estão aí fora, de uma maneira geral, toda a religião que está aí fora, rouba vocês, e vocês ainda dizem, né, que vocês vivem pela fé, querendo comprar Deus com dinheiro, dizendo que esse dinheiro é para Deus. Então, vocês não têm entendimento de nada, gente. O que é que eu tenho que fazer, Lira, para ter entendimento? Meu amado, a primeira coisa que tu tem que fazer é sair dessa tua sinagoga aí. A primeira coisa. Dá as contas desse teu cão guloso aí e ter um ódio dele, pelo menos um ódio santo, né? Que ele te enganou a vida toda. Enganou você, o teu pai, a mãe do teu pai, o teu bisavô, o teu tritavô, o teu tetaravô. Toda a tua gerações de ano e anos atrás, vocês foram enganados. Agora, o que está faltando? Está faltando vocês fazerem o que eu fiz. Tá? Ter humildade de dizer que eu fui enganado e saí da mão dos homens e vim para a mão do Todo-Poderoso, ou seja, adorar a Ele somente em espírito e verdade, crendo que tudo Ele já fez e que o justo viverá pela fé. É Romanos 1, 16 e 17. Que a gente diz aqui o capítulo, a gente fala o versículo, e vocês ainda dizem que a gente está pregando coisa diferente. Que esse evangelho aqui é um evangelho, outro evangelho. E tu com a tua Bíblia debaixo do sovaco, passeando para cima e para baixo, para cima e para baixo. E chamando Deus de mentiroso. Meu amado, Efésios 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Para a justiça de todo aquele que crê, tu tem que crer, mano. E que o justo viverá pela fé. E tu acha que dar dinheiro a Deus é viver por fé, mas isso é interesse, mano. Isso é interesse. Todas essas coisas aí, de dentro dessas sinagogas aí, é só interesse de vocês. É só coisa da carne, macho. Vocês querendo fazer com Deus, né? Querendo fazer com Deus coisas carnais. Querendo investir em Deus para tu ter mais uma casa, para tu ter mais um carro, para tu só tem 50 casas, vai fazer uma campanha para ter outra casa. Para isso tu vai pegar um envelope e vai dar dinheiro pro teu ladrão, dizendo que é para Deus. Vocês precisam acordar, cara, e deixar de chamar Deus de mentiroso. Como assim, Lira? Dizendo que o que ele fez é mentira. Só isso. Meu amado, está consumado significa o quê, meu amado? O que significa estar consumado? O que significa, meu amado? Tu chegar chamar uma faxineira, uma diarista faxineira e dizer, olha, eu quero que você limpe a minha casa hoje aqui, tá? E eu vou te pagar a diária. Quando chega no fim da tarde, a mulher chega pra tu, canela de fogo, e diz assim, pronto, patroa, está consumado. Tu vai mandar ela fazer de novo? Vai? Não vai, cara. Tá consumado é isso. Quando ele sofreu, quando ele morreu, quando ele derramou todo o sangue dele lá, que hoje vocês dizem assim, só o sangue de Jesus. Não tem sangue, mano. Não existe mais sangue. Não tem sangue, ele é espírito, mas nós estamos na segunda aliança há quase 2000 anos, não tem mais sangue. Então, meu amado, tu tem que parar e pensar um pouco, meu amado. Então, olha, eu vou fazer um resumo aqui, né, do que é a Bíblia para vocês, olha. Primeiro, Deus, ele se manifestou, tá? Se manifestou para quê, Lira? Deus, ele se manifestou primeiro para fazer o céu, a terra e tudo que há nela, tá? E criar a humanidade, tá? Então, Deus, ele fez primeiro o céu e a terra, né? E fez tudo que há na terra
E primeiro ele fez o espírito dele, homem e mulher, tá? Primeiro Deus, ele criou os filhos dele, meu amado. Depois dele criar o mundo, dele criar tudo, ele criou os filhos espirituais, que são esses filhos que está lá em Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Então, ele se manifestou, você vai encontrar isso aonde? Em Gênesis. Gênesis 1. Gênesis 1 e 2. Ele criou o céu e a terra, porém a terra estava sem forma, né? E vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre o vazio das águas. Então, você vê, né, que de espírito aqui só existe na Bíblia 2 espíritos, que é o quê? O Espírito de Deus que pairava sobre o vazio das águas. E o segundo espírito, qual é, Lira? Os filhos dele. Os espíritos dele que ele criou. Que está aqui, ó. Que está aqui. Que está aqui em Efésios. Que está aqui em Gênesis, ó. Vou mostrar para vocês aqui, porque mostrando vocês dizem que é mentira. Imagina se... Aqui, ó. Gênesis 1:27, ó. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. Aí eu te pergunto, qual era a imagem de Deus aqui, mano? Qual era a imagem de Deus? Que vocês querem que a tua carne, né? Querem que o Haroldo Ferreira Lira seja filho de Deus. Meu amado, Deus, ele não é pai de carne. Eu já te expliquei isso. Deus, ele é pai dos espíritos. Está aqui, olha. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. Qual era a imagem de Deus, meu amado, no começo do mundo? Não era espírito? Então, ele criou a imagem dele, eram os espíritos, meu amado. Olha, Efésios 1:27. Gênesis 1:27, olha. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, ó. Então Deus, meu amado, olha, ele se manifestou primeiro, presta atenção, que isso é um culto racional. Aqui não tem macumba, aqui não tem rodar no mistério, aqui não tem falar em língua, só se for em inglês, que é a única coisa que eu sei, que eu já falei com vocês, né? Já falei com vocês várias vezes. Thank you, muito obrigado, e etc e tal. Não é essa mentira que o cara já pega, já entra dentro da sinagoga falando nesse linguajar dele aí, que nem ele não sabe. Então, meu amado, olha, Deus, ele se manifestou primeiro para criar o céu e a terra, né? E depois ele criou tudo que existe, né? E depois ele criou os filhos dele, que é o homem espiritual, homem e mulher. Tá aqui em Gênesis 1:27, vai lá e lê e abre o teu entendimento, tá? Porque não adianta você abrir Bíblia, preste atenção no que eu vou te falar, não adianta você abrir Bíblia e não abrir o teu entendimento. É mesmo que nada, você não vai entender nunca. Então, olha, dando continuidade aqui, ó, em seguida, Deus, ele já tem as outras passagens aqui que você vai ler aí na sua casa, né? Depois ele formou o homem terreno, né? O homem do pó da terra, que foi Adão. Depois ele criou a mulher da costela de Adão, que vocês já sabem disso. E só foi esses dois homens terrenos que Deus criou do pó da terra, tá? E que daí para frente ele disse, olha, crescei e multiplicai. Então, o que foi que aconteceu? Adão e Eva, né, se relacionaram e daí começou o homem terreno, o homem físico. Entende, meu amado? Simples assim. Que isso não é explicado para ninguém, nunca foi. E nunca vai ser. Então, olha, dando continuidade aqui, né, eu vou fazer somente um resumo, vamos passar aqui. O resto vocês lêem vocês lêem aí na tua casa,
Tá? Então, olha, Deus, ele se manifestou criando essas coisas que eu já expliquei. Segundo, Deus, ele se manifestou para Israel, né? Para Israel ainda como espírito, né? Ele se manifestou a Moisés, da qual se deu início à lei de Moisés, que só fazendo uma observação aqui, né? Ele se manifestou. Aí tem as passagens para frente aí, em Gênesis, onde teve a aliança dele com Noé, né? Teve depois José, teve Jacó, José, né? Abraão, né? Do qual se deu início à circuncisão. O que era a circuncisão? Era um preceito da lei, do qual o judeu, que Deus se manifestou primeiro para Israel, e vocês têm que entender isso, e deixar de chamar Deus de Israel. Deus de Israel não existe mais, mas, tá? Que essas coisas, como nunca foi pregado para vocês dizem que isso é loucura, mas me faz uma pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se eu digo aqui nesse canal agora, olha, o meu nome é Haroldo Ferreira Lira e eu sou natural de Fortaleza, capital e estado do Ceará. Eu pergunto para vocês, eu sou de Israel ou eu sou do Ceará? Hein, meu amado? Eu sou do Ceará, meu amado. E eu tenho que cumprir as leis estaduais, da onde? Estadual e municipal? Do Ceará e de Fortaleza. E com relação ao meu país, eu sou natural do Brasil, do país Brasil. Eu tenho que cumprir qual lei, amado? Eu tenho que cumprir a lei do Brasil, a Constituição Federal do Brasil. Então, meu amado, quando você lê aqui o Deus de Israel, essa manifestação de Deus de Israel era para Israel somente. Foi para Israel. Entende, meu amado? Você tem que você tem que ouvir esse culto racional e você pôr em prática. Mas. Abre a tua Bíblia e vê o que eu estou falando e estou mostrando. E hoje, Lira, qual é o Deus? Não é mais o Deus de Israel. O Deus de Israel, ele não existe mais. Tá? O Deus de Israel, aliás, especificamente o Deus de Israel, esse Deus aqui que ele manifestou, ele é o Deus do mundo todo. Você não é mais do Deus de Israel e o povo de Israel não é mais do Deus de Israel, porque isso já passou, essa manifestação já passou. E agora não, há quase 2000 anos atrás, ou seja, depois da cruz, todos os eleitos de Deus, todos esses espíritos dele aqui que ele criou lá em Gênesis, e que está em Efésios 1:4, esses filhos eleitos por ele desde antes da fundação do mundo, todos são filhos do Deus do mundo todo. Não é mais o Deus de Israel. Não existe mais. Então, meu amado, isso é manifestação. Eu estou dando um entendimento aqui da palavra para vocês. Eu creio que muitos de vocês vai crer e vai fazer o que eu estou fazendo agora. Porque essa pregação da graça de Deus em Cristo, que é a segunda aliança de Deus com o homem, e que é a sã doutrina, e que é as 14 cartas de Paulo, precisa crescer para que o nome de Deus seja exaltado. E com certeza vai crescer, porque nenhum filho de Deus vai ficar de fora, e nenhum filho de Deus vai ficar nessa mentira que está aí fora. Entende, meu amado? Então, olha, Deus, ele se manifestou, né, a Israel, né, a Abraão, depois veio a descendência de Abraão, que são, veio Moisés, né, do qual foi estabelecida a lei de Moisés, que está lá em Êxodo 12, tu lê na tua casa, que eu vou
que eu vou somente te explicar, não vou ficar abrindo aqui direto, porque nos meus vídeos anteriores já tem essa pregação, capítulos e versículos, tá? Então, olha, a instituição da Páscoa, a instituição da lei de Moisés, você lê aí em Êxodo 12, 1. E o Deus que não veio para nós, os gentios, veio para quem, Lira? Só para Israel. E está onde na Bíblia? Deuteronômios 4, 1 e 2 e Deuteronômio 14, 1 e 2. Onde diz que Deus escolheu dentre todos os povos do mundo os judeus. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui e explicar outra coisa para vocês, olha. A consumação da Bíblia, tá? Que se deu no ano 70 com a consumação jurídica, a consumação física, ou seja, a queda do templo lá em Jerusalém. Se deu no ano 70 para cumprimento de Daniel 9:24 e o cumprimento de Mateus, dado por Jesus de Nazaré, 24:34. Tá? E que Jesus de Nazaré, ele também é uma manifestação de Deus como carne. Então, aquele Espírito de Deus que pairava sobre o vazio das águas, que está lá em Gênesis, na lei de Moisés, já lá em Gálatas 4:4, né? Não na lei de Moisés, na lei de Moisés ainda é o Espírito. Porém, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher e nascido sobre a lei. Para quê? Para cumprir a lei e os profetas, que está lá em Mateus 16:16. A lei e os profetas, aliás, está lá, Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. E que lá em Mateus ele disse, eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Ou seja, Jesus de Nazaré, presta atenção, cara, que isso é um entendimento com inteligência espiritual. Não é inteligência do homem natural, porque vocês não vão entender nunca se tu procurar discernir a Bíblia, né, através do homem natural ou através da chamada teologia. Que a teologia é um reforço para fortificar o engano. Entende? Então tu tem que discernir as coisas espiritual através da fé, crendo. Então, meu amado, Jesus de Nazaré, ele não veio abrogar e ele não abrogou, ele cumpriu, mano. E quem foi que abrogou? Quem foi que pôs fim à lei? O ressuscitado. Que já é outra manifestação, que vocês têm que entender isso. Deus, ele se manifestou como Espírito, depois ele se manifestou como carne, e depois ele voltou a ser Espírito, ou seja, é um só. Que vocês aí, com a inteligência de vocês, né, vocês se tornaram loucos e estão dizendo que são três deuses. É o Deus Pai, é o Deus Espírito Santo, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Três. Tem cão guloso aí que já pede 10% de cada um. Então, meu amado, vocês precisam ter esse entendimento. Não é três deuses, meu amado. Aquele Espírito de Deus que pairava sobre o vazio das águas, ele se manifestou como Espírito. Depois, ele se fez carne, ele adentrou no ventre de Maria. Quem era Maria? Maria era uma mulher normal. Uma mulher, uma filha de Deus, da qual era uma mulher boa, e Deus usou ela. Deus usou ela e adentrou no ventre dela para se fazer carne, porque Deus, ele estava vindo para um reino físico e que ele precisava de um corpo físico para ele andar dentro desse corpo. Então, meu amado, ele escolheu Maria. Só isso, mais nada.
Que pegaram a pobre da Maria que morreu e que é defunto, porque eu já expliquei para vocês que o homem está ordenado a morrer somente uma vez. O único que ressuscitou foi ele. Fizeram o quê? Pegaram a Maria, transformaram a Maria em santa e está aí. Está aí a idolatria, todo mundo adorando Maria, dizendo que a Maria é que faz milagre, mentindo, dizendo que a Maria apareceu chorando. Meu amado, isso é armação de religião, meu amado. Meu amado, o teu pai, ele morreu. Quando é que ele vai aparecer a você chorando, amado? Maria é igual o teu pai, macho. Maria é igual o meu pai que já morreu, que ele não vai me aparecer mais nunca. O meu pai, ele já foi enterrado, ele apodreceu e voltou a ser o pó da terra, gente. E eu tenho ousadia em falar essas coisas para vocês, porque é verdade. E vocês sabem que se vocês pararem para pensar, é verdade mesmo, mano. Maria era uma mulher judeia, uma mulher que estava noiva para casar com José. E que Deus apareceu a ela, e dizendo que ela ia ser usada para que o Messias viesse para se manifestar para Israel, gente. Simples assim, gente. Depois Maria, ela foi liberada para coisar com José. E ela coisou e teve vários filhos. Normal como a mulher de hoje. Então, meu amado, olha, como eu estou te explicando aqui, né? Estou resumindo aqui na Bíblia. Jesus de Nazaré, que é a segunda manifestação de Deus, mas agora era em carne, para vir cumprir o que tinha sido prometido, tá? Porque, meu amado, eu vou voltar lá atrás aqui, né, e vou te explicar uma coisa aqui, porque são muitas coisas para explicar, porque o discernimento aqui é de Deus, tá? Não é meu, não. Então, olha, aqui em Gênesis, aqui em Gênesis, Deus, ele se manifestou, né? Ele se manifestou para criar todas as coisas, ou seja, tudo, né? Toda a obra de Deus que esses ladrão aí te chama para fazer a obra de papai, né? E tem sinagoga dessas daqui, né? Tem sinagoga dessas daqui que tem no mundo inteiro, que só emissora de televisão, canal de televisão, os caras têm 7, 8 canal de televisão pregando mentira, né? Te chamando de ladrão e dizendo que tu é um pecador. É somente para roubar e para continuar esse engano e falando de religião deles, né? E que esses caras, eles estão ricos usando o nome de Deus e pedindo dinheiro para fazer a obra de papai. Quando a obra de papai aqui, se tu for para a Bíblia, aí em Gênesis, a obra de papai, viu, enganadores? A obra de papai que vocês vivem usando o nome dele para roubar as pessoas, que vocês deviam ter vergonha na cara e arrumar um emprego como a gente, e que vocês vivem aí pedindo dinheiro para a obra de papai, que papai não mandou tu fazer obra nenhuma, porque a obra dele, quem fez foi ele, e lá em João 19, 28, 29 e 30 já está tudo consumado. A obra de papai, né? Ele fez em 7 dias, viu, cão guloso? A obra de papai tá aqui, olha. Ele fez em 7 dias aqui, olha. É Gênesis 2, ó. E havendo Deus terminado no dia 7, por que não prega isso aí pro povo, macho? Para eles terem a certeza que tu é mentiroso. Mentiroso, que você pede dinheiro para a obra de papai, seu cão guloso. Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. 3. E abençoou
Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador que fizera com guloso. Quem fez a obra dele foi ele. E tu quer ser Deus, canela de fogo. Tu é um filho da perdição. Tu é um vaso de desonra que tu tá aí sendo usado por Deus para ele mostrar a tua ira em tu. Isso sim. Então, olha, explicado aqui e desmentindo esses ladrão aí, Deus se manifestou em carne, como eu já expliquei para vocês, como Jesus de Nazaré, para quê? Para o cumprimento da lei e dos profetas. E aonde é que está a lira, a lei e os profetas? A lei e os profetas é Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Ou seja, até João é a lei e os profetas. E a partir de João, lira, já não é mais a primeira aliança. Já não é mais Jesus de Nazaré. Já não é mais o Deus carne. Já não é mais o Deus judeu. Já não é mais o Deus para e exclusivamente Israel. E qual é, lira? O Deus espiritual. O Deus que foi no início, que é a sua última manifestação e que é para sempre. Entendeu, meu amado? E onde é que eu acho isso, lira? De Romanos a Hebreus. Entende, meu amado? Então, olha, Jesus de Nazaré, ele se manifestou, que é Deus manifestado em carne para cumprimento da lei e dos profetas, né? E que Jesus de Nazaré, ele pregava o reino de Deus, que era o reino de Deus, era o quê? Era a primeira aliança, tá? Que era o evangelho da circuncisão. E o que é circuncisão, lira? Circuncisão é o que eu expliquei para vocês. Todo judeu, somente o povo judeu, para eles continuar fazendo parte para eles continuarem fazendo parte de Israel, eles tinham que circuncidar. Isso era o principal preceito da lei, do qual Jesus de Nazaré, ele circuncidou. Ele foi circuncidado. Por que, lira? Porque ele era judeu e tudo que ele fez no cumprimento da lei. Que o teu mentiroso aí, o teu enganador, o teu ladrão, incluindo todos eles da religião, ele diz que tu tem que fazer as coisas que Jesus de Nazaré fez. E vocês estão longe de fazer isso. Porque, para começar, Jesus, ele cumpriu a lei de Moisés, que era mandamentos e ordenança, e que eram 613 mandamentos e ordenança. E que a circuncisão era o principal preceito da lei. Agora, me dá um nome só. Me dá um nome só de um ladrão desse de vocês aí, esses chamados pastores. Me dá só um nome deles que é circuncidado. Só o nome. E me dá também só o nome, né? De só um evangélico. Só um evangélico do mundo todo que seja circuncidado. Me dá aí só o nome. Só um. Então, gente, vocês vivem no engano. Vocês vivem no engano, porque se vocês estão na lei, vocês têm que cumprir toda a lei. A lei de Moisés, que nunca foi para tu. Que a Bíblia fala de 2 povos que eu já expliquei. E você é gentil. Você não entrou na primeira aliança. Você não entrou na lei de Moisés. Você é depois da cruz. Você entrou, né, para não ter cão guloso, para não pagar nada, para não subir monte, para não comer pão com suco, para não fazer campanha, para não mandar orar na tua cabeça, para não fazer voto, para não fazer campanha. Tudo isso que vocês estão fazendo aí, né? Vocês estão fazendo não a Deus, vocês estão fazendo a homem e sendo enganado por esses homens
Quando a palavra diz aqui que você tem que viver só por fé, macho. Só por fé. A fé em quê, Lira? 50 vezes, agora mais uma, 51. Pela fé no que ele já fez. Só isso. Mais nada. E vocês, nem isso, vocês não conseguem viver. E agora vocês têm a cara de pau, juntamente com o teu ladrão, de dizer que vive por fé. E o que é a fé, Lira? A fé é a certeza daquilo que tu não vê. Pão com suco, tu vê. Suco barato, tu vê. Ladrão na tua sinagoga, tu vê. Microfone, tu vê. Dinheiro, tu vê. Envelope, tu vê. Subir monte, tu vê. Descer monte, tu vê. Que mais, gente? Então você vive por fé, mas vocês são um cara de pau de dizer que vive com fé. Tá copiando o teu mentiroso aí, o teu cão guloso. Meu amado, viver com fé não é para fazer nada. É crer no que ele fez. E vai dizer que isso é difícil de entender. É difícil para vocês, porque vocês não servem a Deus. Vocês servem a homens. E eu não vou deixar de falar isso, meu amado. Porque eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. E também eu não estou aqui para agradar a homens. Eu estou aqui para agradar a Deus e levar o conhecimento de Deus para que os verdadeiros filhos de Deus, tá? Saia dessa mentira, deixe de servir a homem, deixe de servir a igreja de pedra e que reconheça que Deus, Ele é o único e verdadeiro pastor, ele é o santuário, ele é o templo, nós somos a igreja, tá? Somos o santuário dele, tá? E ele habita em nós. Tu tem que viver por isso, só. Meu amado, vocês têm que entender de vez, tá? Que a Bíblia toda, o discernimento é espiritual, mas João 6,63, a carne de nada se aproveita. E o que eu vos falo é espírito, que é o que vivifica. A carne de nada se aproveita. Dia de domingo, a negada faz churrasco de boi, a negada faz churrasco de frango, a negada faz churrasco de linguiça, a negada faz churrasco de um monte de animais aí, tá? Até de rato, que tem países aí que faz. Mas, meu amado, tu nunca viu um churrasco de gente. Por quê? Porque essa nossa carne é tão ruim que nada se aproveita. Nada, nada, nada. Então, olha, tô levando um entendimento para vocês, tá? E tem que ser assim, como eu tô fazendo, não passando a mãozinha na cabeça, tá? E é desse jeito. Então, olha, o Filho do Homem, que era Deus manifestado em carne, ele veio para o cumprimento da lei e dos profetas, e que na cruz ele falou tetelestai, ou seja, está consumado, tá? Então, Jesus de Nazaré, ele morreu com 33 anos. Ele morreu com 33 anos, tá? E que ele, Jesus de Nazaré, no terceiro dia ele voltou e ele se apresentou aos discípulos, apareceu a Maria, apareceu a mais de 500 pessoas lá em Jerusalém, com o mesmo corpo de Jesus de Nazaré. Entende, meu amado? O que significa isso, Lira? Significa, né, que vocês estão sendo enganados até nisso. Porque, primeiro, Santa Ceia não tem aqui na Bíblia, que eu não vou mais nem pedir para vocês, né? Eu não vou nem pedir para vocês mais, porque já pedi e vocês não mostraram. Pedi para padre, pedi para pastor, pedi para bispo, pedi para os doutores em teologia, pedi para todos esses enrolão que tem aí. E a resposta não veio e jamais virá, porque não existe. E o que é que existe, Lira, que esses ladrão aí pegaram e transformaram a verdade de Deus em mentira? A Páscoa. O que tem aqui é a Páscoa.
Jesus de Nazaré, ele chegou para os 12 discípulos dele, que Paulo não estava lá, né? Que quando Paulo diz assim, eu recebi do Senhor, ele não recebeu nada do Senhor, mas Paulo não recebeu nada disso aí, a Páscoa do Senhor, porque Paulo não participou. Não participou de Páscoa. Ele está apenas narrando o que eu estou narrando agora. Quando ele fala lá em 1 de Coríntios, que vocês sem entendimento, diz que ele está ensinando. Está ensinando não, ele está chamando vocês de burro. Que ele começa lá dizendo que o que se estão fazendo lá em Coríntios, né, que não é para o bem, e sim, não é para melhor, e sim para pior. Como é que o cara está te ensinando uma coisa, canela de fogo, e ele começa dizendo que a princípio, ele diz que vocês estão se reunindo não para melhor, e sim para pior. Acorda, cara! Então, o que foi que Jesus de Nazaré disse lá por 12 discípulos dele? Vai lá em Mateus, mas está lá. Está lá. A Páscoa. Então, Jesus de Nazaré falou para os discípulos teus, eu tenho desejado comer convosco. Convosco não é tu que está me ouvindo não, mas e nem sou eu. Ele está se dirigindo aos 12 discípulos dele. Que vocês não conseguem ter esse entendimento, né? E esses ladrão aí, ele lê a Bíblia e bota tudo pro futuro, mas. Bota tudo pro futuro e esse teu engano aí não vai ter fim, mas. Sabe quando é que esse teu engano aí vai ter fim? Quando tu ter o entendimento que eu tive e pregar contra esses ladrão que estão aí te enganando. Que não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Quando Paulo, ou toda a Bíblia que se bota para o futuro, esse futuro seria do ano 70, mas. Seria do ano 70. Por que, Lira? Porque é a obra de Deus. Já era a obra de Deus que estava feita e ia haver somente manifestação. Daniel 9, 24, Mateus 24, 34. Que vocês querem ser doutores, vocês não sabem de nada. E vive o que... Aliás, desculpa, vocês sabem enganar o povo. Enganar o povo. Vocês sabem enganar o povo porque o povo não se interessa e não serve a Deus e vive aí fazendo o que vocês mandam, seus cães gulosos. Então, Jesus de Nazaré, ele se dirigiu aos 12 discípulos dele e disse assim, olha, já falei isso várias vezes, mas eu tenho que continuar falando, até tu acordar. Jesus de Nazaré chegou para os 12 discípulos dele e disse assim, olha, eu tenho desejado comer convosco. Quem era estava falando com quem? Com os discípulos. Os discípulos dele, não era comigo nem era contigo. E ele estava no cumprimento da lei de Moisés. E os 12, Lira, os 12 eram judeus, mas também. A lei era para os judeus, não é para mim nem é para tu. E não é mais para eles. E o teu enganador te mantém na lei há quase 2000 anos te enganando. E vocês congelaram igual um picolé e não conseguem sair disso. Então, olha, ele disse lá para os 12 discípulos dele, eu tenho desejado comer convosco essa última Páscoa. E Lira, e por que tem lá a ceia? A ceia, porque era um jantar que fazia parte da Páscoa, ou seja, que era a Páscoa, e que era após as 18 horas, como nós fazemos nas nossas casas. E que, qual eram os ingredientes da Páscoa? Que o teu cão guloso chama Deus de mentiroso junto com vocês e diz que é a Santa Ceia, que inventaram a Santa. Você não consegue ver isso, mas essa palavra nem aqui não tem. Então, Lira, qual era os ingredientes da Páscoa? É Páscoa, viu? Que aqui nós temos ousadia para pregar a verdade. E discordar e mostrar a verdade. Discordar da mentira e mostrar a verdade abrindo a Bíblia.
Então, meu amado, qual eram os ingredientes da Páscoa? E que era a última Páscoa? A última Páscoa, meu amado, olha, os ingredientes eram o quê? Olha, primeiro, era o cordeiro. E quem era o cordeiro? Porque todas as coisas na Bíblia, ela tem um discernimento espiritual, mas. E a Páscoa, todos os ingredientes da Páscoa, ela tem um discernimento espiritual. Primeiro, o cordeiro. O cordeiro, ele tinha que ser comido inteiro, não podia quebrar nenhum osso. Quer dizer, tudo isso daí tem uma explicação. Você vê que lá na cruz, o ladrão da direita, ele foi quebrado as pernas dele. E o ladrão da esquerda foi quebrado o quê? As pernas. E Jesus de Nazaré, que estava no meio, foi quebrado o quê? Foi quebrado nada. Para que, Lira? Para o cumprimento de Levítico, que dizia que o cordeiro tinha que ser lavado até as entranhas e que João Batista pegou o cordeiro, que era Jesus de Nazaré, e jogou dentro da água e lavou até as entranhas, que o teu guloso aí transformou no batismo, nas águas. E Lira, e essa história aí de não quebrar osso? Rapaz, lá em Levítico diz que o cordeiro tinha que ser comido inteiro e que não era para ser quebrado nem o osso. Era para ser comido inteiro. E Lira, e qual é a explicação para isso? Quem era o cordeiro? Quem era o cordeiro da Páscoa, amado? Que já foi imolado. O nosso cordeiro já foi imolado. Quem era? Jesus de Nazaré, amado. Jesus de Nazaré, eis o cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. João Batista falou lá, na geração dele, ele falou a expressão tira. Mas depois da cruz, a expressão agora é já tirou. Que vocês dizem que é mentira. Então, olha, a Páscoa, que era a última Páscoa, da qual tinha a ceia, e que os ingredientes da Páscoa era o cordeiro, ervas amargas, tá? Pão asmo, que tem uma explicação também, que se eu for ficar aqui, eu passo a minha vida inteira e não explico tudo. O pão asmo, amado, era o pão sem fermento, que também é uma palavra profética, que dizia que o pão não tinha que ter fermento. O que é fermento? Ele estava se referindo à doutrina, que é a graça de Deus em Cristo, que é uma palavra pura, é uma palavra santa e única, que é o Evangelho de Deus, que não tem participação nenhuma de homem. É só Deus e os seus filhos, que são os Espíritos. Então, o que era o ingrediente da Páscoa? O cordeiro, ervas amargas, o pão asmo, que era o pão sem fermento, que essa festa é dada e é tida como festa dos pães asmos, né? E o suco de uva, mano. Então, o teu cão guloso, né? Tudo que está na Bíblia e o que está escrito, eles transformaram em mentira e eles fizeram, né, o próprio entendimento deles, né, para manter vocês na mentira e continuar roubando como ele faz, como esse homem aí, esse cabeça seca aí, que está podre de rico e que já foi desmascarado várias vezes. Ele carregando na sinagoga dele sacos e sacos de dinheiro, né? Sacos e sacos de dinheiro, e o homem tá podre de rico, e o homem nem aqui no Brasil ele não mora. E esse cabeça seca aí, ele continua pregando a mentira e chamando Deus de mentiroso, o cara que já tá perto de partir pro inferno. Que não é o inferno que ele criou, o inferno verdadeiro ele vai conhecer quando ele morrer. E o que é, Lira, esse inferno? O inferno é sepultura. É mundo dos mortos.
Ou seja, esse cão guloso aí, com todo o dinheiro dele, que ele vai deixar aí para os filhos dele brigar, ele vai ficar preso no age, que é a sepultura, e o espírito dele não vai ser vivificado. Não será vivificado. E isso é que é o inferno, é a sepultura. Que ele inventou o inferno de vocês aí. Tá? Então, olha, dando continuidade aqui, Jesus de Nazaré, então, ele sentou lá com os discípulos dele, prepararam a Páscoa, né, que era um jantar, e Jesus de Nazaré sentou lá com os discípulos dele e comeu a Páscoa, cumpriu a Páscoa, foi traído pelo diabo, que não é esse teu diabo aí também, né? Que o Judas, que era o acusador, que foi quem entregou Jesus, que esse teu diabo aí também é outro, que o diabo da Bíblia aqui é acusador. Então Judas, ele traiu Jesus, ele feriu o calcanhar de Jesus, que significa para os judeus, significa para os judeus trair, acusar. Então, isso aqui é um culto racional, meu amado, que tu não aprende se tu não quiser. Então, Jesus de Nazaré, ele cumpriu a última Páscoa. E Lira, e por que até hoje se faz Páscoa? Meu amado, se faz Páscoa para quê até hoje? Primeiro, para chamar Jesus de mentiroso. Para dizer que ele não comeu a última Páscoa. E que ele não cumpriu a lei de Moisés, que era a Páscoa, e que o judeu não pôde cumprir, e que ele se revestiu de carne e cumpriu. E por que até hoje faz, Lira? Primeiro, para chamar ele de mentiroso. Segundo, para vender peixe. Terceiro, para vender pão de coco. E quarto, para vender ovo de Páscoa, que inventaram. Para vender chocolate, meu amado. Aí, vocês não querem coronavírus, vocês não querem nada, fazendo Deus de besta, né? Chamando ele de mentiroso e querendo fazer o que ele já fez e usando o nome dele para se dar bem. Porque vocês querem vender os peixes de vocês? Vende. Vocês querem vender os ovos de Páscoa? Vende. Vocês querem vender querem vender essas coisas todas aí, né? Todas essas coisas aí da chamada Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa da Bíblia, nada. Vocês têm que vender, gente, mas vocês têm que deixar de fazer pouco de Deus. Fazer pouco de Deus é chamar ele de mentiroso, né? Dizendo que está pedindo dinheiro para ele, se ele é dono do mundo e dono de todas as coisas, não precisa de um centavo teu. Que o cara lá que era estribado lá em Jerusalém chegou para ele e perguntou: mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? Ele disse assim: olha, canela de fogo, mentiroso, vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Então, meu amado, se Deus quisesse teu dinheiro, o que ele tinha dito? Mentiroso. O que ele teria dito para aquele cara lá rico? Olha, mas tu bota tudo no meu nome e pronto, tu vai entrar no reino de Deus. Deus, ele já é dono de todas as coisas, macho. E o cara lá rico saiu, foi fora. Porque só pensava nas coisas terrenas, como esses ladrão de hoje aí, que só pensa acumular bens, acumular boi, acumular emissora de televisão, ter programa em 7 canal, mesmo não pagando, que é tudo atrasado. Os aluguéis dessa sinagoga aí é tudo atrasado, são tudo um 71. Usando o nome de Deus e pedindo dinheiro, dizendo que é para Deus. E Deus não precisa dessa merreca de vocês aí. Quem precisa é vocês para comer pelo menos, comer ovo. E Lira, e o que tu tem com isso? O dinheiro não é meu. O meu amor pelo meu pastor não sou eu. O que tu tem com isso? Eu não tenho nada. O meu problema aqui é você usar o nome de Deus, né?
Usar o nome de Deus para esse cão guloso aí te roubar. E você dizendo que está dando as coisas para ele, para a tua sinagoga, e dizendo que é para Deus. O meu problema, a minha defesa aqui é só esse. Só. Se você quer dar, você pode dar tudo que você tem, né? E tu aproveita e vai trabalhar para ele lá de graça. Contudo, que você não bote o nome de Deus no meio. Porque toda vida que vocês botar, nós vamos pregar contra. Entende, meu amado? Você gostaria que alguém falasse mal do teu pai? Você gostaria que alguém pedisse dinheiro no nome do teu pai? Você gostaria que o cara pegasse o CPF do teu pai e fosse numa loja dessa daí e comprasse 10 mil reais na conta do teu pai? Você não ia gostar. Então, o meu desgosto aqui é esse. De vocês pegarem o meu pai espiritual, tá? Que não é o pai do Lira, é o pai do espírito que habita no Lira, né? E usar ele, né? Usar ele para roubar. E dizer que é tudo para ele, quando tudo já é dele. E eu, modesta parte, né, e com muita humildade, eu gostaria de informar para vocês que eu sou herdeiro dele, tá? Ou seja, tudo que é dele é meu. Que esse cão guloso aí me chamava de ladrão e não vai me chamar nunca mais, viu, cão guloso? Porque eu sou dono do mundo também. Eu sou dono de uma parte do mundo, porque eu sou filho do dono do mundo e sou herdeiro dele, tá? E ladrão é vocês. Então, meu amado, já deu o horário aqui, tá? E eu vou dar prosseguimento aqui, porque é difícil, viu? É difícil, mas a nossa missão aqui é essa. Então, graça e paz e até a próxima.